Antes de mais, queria agradecer à ADECO pelo convite, por esta oportunidade de transmitirmos informação tão importante para os jovens. E pronto, começando então com esta questão de que nos perguntamos: o álcool é uma droga, sim ou não? A maior parte das pessoas respondeu que sim. E de facto, sim, o álcool é uma droga, apesar da maior parte das pessoas acabar por ingerir, ser uma droga mais aceitável socialmente em relação às outras drogas que conhecemos. O álcool considera-se sim uma droga porque tem efeitos, por exemplo, de depressão do sistema nervoso central. O que é isto? Da alteração do nosso estado de consciência, por isso sim, entende-se que o álcool é uma droga e, além do mais, pode causar dependência. Isto também é um conceito muito ligado às drogas, o conceito de poderem causar dependência. O que é isto? Uma pessoa pode começar a ingerir álcool e, ao fim de algum tempo, não conseguir deixar de parar e ficar dependente desta ingestão. Por isso, entende-se, que o álcool, sim, é uma droga. E agora, questionando um bocadinho sobre qual é a droga mais consumida no mundo. Temos aqui como opções o álcool, a cannabis, o tabaco e a cocaína. E agora, se calhar, pedia para passarem outra vez no Menti, para vermos as respostas. Já temos aqui algumas respostas. E quem efetivamente está a ganhar, pronto, também não sei se eles estão sugestionados por causa do tema da sessão, mas efetivamente quem está a ganhar aqui é o álcool. Contudo, logo de seguida temos o tabaco, depois a cocaína e por fim a cannabis. Mas de facto aqui o álcool é que é o vencedor, desta pergunta. Pronto, e de facto é a resposta correta. O álcool é a droga mais consumida no mundo, muito por aquela questão que eu falei há pouco, de que muita gente acaba por não ver o álcool como uma droga e consome socialmente, às refeições, em jantares com amigos. Portanto, esta é vista mais como uma droga social e mais consumida. No entanto, é preciso percebermos que, apesar de ser muito consumida por muitas pessoas em todo o mundo, em todos os países, temos de perceber que há riscos associados. Não é por toda a gente consumir que as coisas não deixam de fazer mal, e principalmente para a nossa saúde. Por isso, agora vamos, se calhar, explorar um bocadinho isso na apresentação. Pronto, a droga de facto é o álcool. Um, e pronto, os nossos dados indicam-nos que em Portugal 30% dos adolescentes, ou seja, 30 em cada 100, 3 em cada 10 adolescentes com idades entre os 15 e os 19 anos têm consumo esporádico e intensivo de álcool. Um, Pronto, como eu estava a dizer, apesar de ser uma droga, é bastante consumido o álcool, mesmo em faixas etárias, em que não é regulamentado. Ou seja, um adolescente, com menos de 18 anos, se for tentar comprar álcool, a algum estabelecimento, deve ser negado, porque, devido aos riscos de saúde, há uma lei que diz que o álcool não pode ser vendido a pessoas com menos de 18 anos. Ainda assim, esta lei é quebrada muitas vezes e os adolescentes conseguem ter acesso ao álcool, e 30% dos adolescentes em Portugal têm um consumo esporádico e intensivo de álcool. O que é que isto quer dizer? Que está muito associado principalmente a festas, a coisas esporádicas, mas momentos também de grande intensidade de consumo. Quando analisamos as diferenças entre o consumo de um jovem ou de uma pessoa mais velha, tem muito a ver a diferença com a intensidade de consumo. Pessoas mais velhas tendem a consumir às refeições, pequenas quantidades. Nos adolescentes, este consumo, apesar de não ser tão regular, ou seja, haver menos consumos ao longo do ano, estes consumos são muito intensos. É o que os dados nos mostram.
E isto claramente que tem muitos riscos para a saúde, que podem causar muitos problemas. Esta exposição intensa ao álcool pode ter várias manifestações, como temos aqui no PowerPoint. Pode haver uma intoxicação aguda do corpo, dos órgãos. Isto tem muitos efeitos tóxicos para alguns órgãos em específico. E além do mais, pode causar a tal dependência da pessoa depois ter muita dificuldade a deixar de consumir. Pronto, em relação aos efeitos que isso tem, isto se formatou um bocadinho, peço desculpa. Mas pronto, os efeitos que o álcool tem no corpo, neste consumo social, neste consumo esporádico, mas intenso, tem a ver com, primeiro, o bloqueio do centro de inibição, ou seja, nós todos temos um centro de inibição no cérebro que nos permite perceber o que devemos ou não devemos fazer. E quando há uma ingestão de álcool, o primeiro efeito que tem no nosso organismo, o álcool, é este bloqueio da inibição. As pessoas ficam mais desinibidas, riem-se mais, têm a questão da euforia, de querer fazer muitas mais coisas do que fariam numa situação de não ingestão de álcool, e isto também acarreta uma falsa sensação de segurança. Se as pessoas sentem essa euforia, esta falta de inibição, sentem também mais segurança do que aquela que têm realmente. Então, colocam-se em situações de vulnerabilidade, acidentes e mesmo comportamentos de risco. Por isso, pronto, mesmo com pouca ingestão, estes efeitos podem acontecer. Depois, ao longo da ingestão, num consumo social, ou seja, a pessoa começou a ingerir, depois vai ingerindo mais um bocadinho, e o segundo efeito que o álcool tem no nosso corpo é a diminuição da atenção e da reação. As pessoas começam a ficar mais lentas, a responder, podem ficar com a visão turva, ter sonolência, descoordenação e ficar mesmo mais irritáveis, ou seja, mais irritadas. E isto leva muitas vezes a acidentes, à agressividade e a situações de violência, o que traz muitos riscos. Claramente, por exemplo, por conduções com efeito de álcool, as pessoas podem ter acidentes, há alguma agressividade, então, por exemplo, em discotecas pode haver espécies de lutas entre jovens, e isto que são comportamentos muito perigosos. Pronto, e temos aqui um quick fact, um facto assim interessante, é que além deste consumo do momento, o álcool também pode ter efeitos horas após o consumo, porque o álcool pode manter-se no sangue horas após o seu consumo. Então, estes efeitos não são apenas do momento, mas podem vir a acontecer mesmo depois da pessoa já ter parado de beber. Pronto, e os riscos então desta ingestão assim muito forte, é a intoxicação alcoólica aguda. Isto tem alguns sintomas, alguns efeitos no corpo. As pessoas podem ter náuseas, suores, lapsos de memória, os chamados blackouts da noite, de que tanto se fala, as pessoas com esta ingestão de álcool, esta intoxicação alcoólica aguda, podem viver situações de que depois não se recordam. Isto é muito perigoso. Ninguém se quer colocar numa situação de que depois não se recorda. Isto traz muitos riscos para a nossa saúde. Não sabemos o que é que fazemos, o que é que aconteceu. É muito, muito perigoso. E depois tem também a depressão ou a excitação, ou seja, as pessoas ficarem mais lentificadas ou mais excitadas, dores de cabeça associadas, desidratação, falta de coordenação, a lentificação dos reflexos, pessoas ficarem mais lentificadas, vertigens, visão dupla e perda de equilíbrio. No entanto, quanto mais alta a concentração de álcool no sangue, mais severos podem ser estes sintomas.
e podem mesmo levar ao coma. O que é o coma? É a perda completa da consciência, do estado de consciência, uma situação muito grave que pode mesmo levar à morte, se não tratada, rapidamente. Por isso, este consumo assim excessivo pode mesmo levar ao coma e à morte em algumas situações. E agora, deixava aqui uma pergunta, sobre quais são as consequências do álcool para o organismo. Além destes sintomas que falamos aqui, quais é que são os efeitos que depois tem em cada órgão do nosso corpo? Ainda não temos respostas. Já vamos aqui, já vai aparecendo aqui. Pronto. Essencialmente, o que os alunos estão a responder é o cancro, mal-estar, ah, esquecimento, perder a noção aqui da realidade, muita agitação. Colocaram também aqui, muito interessante, que é o fígado. Pronto, problemas aqui ao nível também do fígado, Hum. enjoos, muito cansaço, mas de facto aqui as palavras que ganham é o mal-estar, a agitação. Aqui colocaram também dores de cabeça, muito cansaço, vômitos. Também aqui tudo muito ligado, ao nosso, pronto, o fígado também está aqui efetivamente, ah, a ganhar. Tonturas, também temos aqui algumas respostas relacionadas com isso. Ok, obrigada, Inês. Ah, Pronto, em relação a estas respostas, todas elas de facto são consequências do álcool. Um, e pronto, estas consequências de que estavam a falar, de tonturas, de sensação de mal-estar, afetam muitos órgãos do nosso organismo. Podem afetar, por exemplo, o estômago, porque é o órgão que recebe imediatamente o álcool, mas esta questão das tonturas, da sensação de mal-estar, mesmo aquilo que já falamos da lentificação, da agitação e tudo, indica que estamos a ter consequências no cérebro mesmo. O álcool, de facto, ao entrar na nossa circulação, depois vai chegar, o sangue vai chegar aos diferentes órgãos e o álcool vai chegar aos diferentes órgãos. Por isso, vai afetar mesmo, por exemplo, o cérebro, o fígado, como tínhamos nas respostas. E estes são órgãos, como devem calcular, bastante importantes para a nossa sobrevivência, para conseguirmos executar as nossas funções cognitivas. Portanto, de facto, tem de facto riscos para estes órgãos tão importantes. Falando um bocadinho então destes riscos especificamente para cada órgão. Vou começar pelo cérebro, porque é o órgão primordial, é o órgão que nos faz pensar, um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. De facto, o álcool tem consequências no cérebro, nomeadamente consequências comportamentais, do comportamento, cognitivas e psicossociais. Isto inclui, como responderam aí muito bem, a diminuição da atenção e do processamento da informação, pode levar a dificuldades na expressão verbal, ter dificuldades, em exprimir-se, dificuldades na realização de funções, executivas. E o que é que são estas funções executivas? São todas as nossas funções mais difíceis, digamos, o pensamento, a cognição, todo, fazer cálculos, fazer raciocínio. Pronto, isto são as nossas funções mais executivas e ficam afetadas. Um, Pronto, e este é mesmo o principal órgão afetado na ingestão aguda. Pronto, uma coisa também muito importante dizer é que estas regiões cerebrais que são afetadas, encontram-se ainda em desenvolvimento durante a adolescência e o início da idade adulta. Portanto, intoxicações nesta fase da idade, ou seja, quanto mais cedo começarem os consumos, mais consequências vão acontecer para o cérebro a longo prazo.
E estas consequências podem não ser detectadas imediatamente, podem ser a vir detectadas mais tarde. Se calhar depois de apenas alguns consumos esporádicos na adolescência, um adolescente não vai identificar que ficou com dificuldades no pensamento, no raciocínio, mas se calhar aos 40 anos já vai detectar que não consegue pensar tão bem como as outras pessoas, que tem mais dificuldades. E pronto, isto tem muitos riscos, como estávamos a falar. Ahm, Depois, o outro órgão que estavam a falar era o fígado. O fígado também é afetado pelo consumo de álcool, isto porque a sua função é degradar substâncias tóxicas produzidas em qualquer parte do corpo. A maior parte dos medicamentos que nós ingerimos vão ser metabolizados no fígado, ou seja, vão ser transformados no fígado, e o álcool não é exceção, o álcool também vai ser transformado no fígado e vai causar lesões importantes. O fígado é afetado sobretudo com o consumo crónico, com o consumo ao longo do tempo. E estas lesões podem ser completamente irreversíveis, chegar a um estado em que já não podemos voltar atrás, os estragos já estão feitos e já não há nada a fazer, podem dar origem à chamada cirrose, que é a destruição completa do fígado. Falando então sobre este consumo crónico. Com a manutenção do consumo de álcool ao longo do tempo, pode haver incapacidade de reduzir ou parar o consumo, pode haver desenvolvimento de tolerância, ou seja, é preciso cada vez mais quantidade de álcool para provocar os mesmos efeitos que antes uma pequena quantidade provocava. Por isso, é preciso mais álcool, mais danos no organismo, para provocar o mesmo efeito. Há uma sensação mesmo física de abstinência. O que é a abstinência? É a falta, da droga, neste caso a falta do álcool. Pode dar, por exemplo, tremores ou situações mesmo mais graves, de confusão e delírio. Depois há uma priorização do consumo sobre outras atividades ou responsabilidades. Há mesmo casos de consumo crónico de álcool em que as pessoas têm mesmo de deixar as atividades de trabalho, de lazer, para se dedicarem ao consumo. Pode haver uma desinibição comportamental, as pessoas ficarem sem aquele filtro de comportamentos e agirem completamente inadequadamente às situações. Pode haver também falta de coordenação, alterações na fala, por exemplo, haver um discurso assim arrastado, das palavras. E pode, pronto, haver, com o consumo crónico, pode haver esta questão da dependência, eh, que diz respeito também à manutenção do consumo, apesar da pessoa ter consciência de que isso tem consequências negativas, para si. E pronto, o consumo crónico está muito associado a acidentes de viação, ou seja, acidentes de carro, por causa de conduções sob efeito do álcool, situações de violência doméstica, abandono escolar, abandono do emprego e perdas financeiras. Isto muito ligado ao gasto financeiro que as pessoas têm com os consumos. E agora, deixo aqui também mais uma pergunta, que é para pensarmos como é que podemos fazer um consumo responsável. Ou seja, depois de explicado tudo isto, e pondo-nos na situação de que há uma festa, eventualmente, e pronto, já passamos a idade, pressupondo que já passamos a idade legal para poder começar a ingestão, ou seja, depois dos 18 anos. Questiono se será melhor beber, por exemplo, uma cerveja ou um shot de vodka, por exemplo. Olha, os alunos estão a responder que, e também a ganhar aqui em larga escala, que é a cerveja. Mais vale aqui a cerveja do que propriamente um shot de vodka. Será? Uhum. Está mesmo a ganhar aqui em larga escala a cerveja.
Ok, vamos analisar então. Para perceber o que é que tem mais álcool, não é? Vamos começar por isto. O que é que tem mais álcool? Tem mais álcool uma cerveja ou um shot de vodka? E para isso vamos ter de fazer um cálculo. Não sei se vocês têm com a matemática, que é uma conta relativamente simples. E pronto, vamos calcular a quantidade de álcool, em cada uma destas bebidas. Para isso, precisamos de saber qual é a percentagem de álcool que cada bebida tem e o volume de álcool que cada bebida tem normalmente. Por exemplo, uma cerveja tem mais quantidade, tem 330 mililitros em média. Mas o teor de álcool é cerca de 4 a 6% da bebida. Ou seja, desses 330 mililitros, só 4 a 6% é que são álcool. Depois, comparando com o vinho, por exemplo, um copo standardizado de vinho são 150 mililitros. O teor alcoólico que um copo deste volume tem, pronto, qualquer outro volume, mas o teor alcoólico é de 12 a 14%. Ou seja, já tem mais álcool, mas normalmente a quantidade de bebida é menor. E um shot tem uma quantidade muito pequena, são apenas 40 mililitros, mas o teor alcoólico é de facto muito elevado, são entre 40 a 50% de álcool desse volume. E calculando então quanto álcool é que tem uma cerveja e um shot de vodka, vamos fazer 5% de 330 mililitros para ver quantos gramas de álcool tem uma cerveja e fazendo as contas, verificamos que a cerveja tem 16,5 gramas de álcool. Fazendo o mesmo para um shot de vodka, 45% vezes 40 mililitros vai nos dar um resultado de 18 gramas. Ou seja, como tinham respondido, de facto, a cerveja será melhor porque tem menos gramas, mas é uma coisa muito, uma diferença muito reduzida. Estamos quase a pensar nas mesmas gramas de álcool para cada bebida. E de facto, em medicina há uma medida padronizada, digamos, um padrão que se estabeleceu que nos mostra que, em média, um shot de 30 mililitros, um copo de vinho de cerca de 100 mililitros e uma cerveja de 330 têm a mesma quantidade de álcool. O que nos, se calhar, é um bocadinho chocante e nos põe a repensar: será que é melhor beber uma cerveja ou um shot de vodka? Porque, na verdade, os dois acabam por ter a mesma quantidade de álcool, apesar de um ter um teor de álcool muito mais elevado, na ordem dos 40, 50 por cento. hum, Como é bebida em menos quantidade e a cerveja é bebida em mais quantidade, acaba por resultar nas mesmas gramas de álcool. Agora, será que é só isto que entra, no que nós temos de ter em conta? Será que há outros fatores a ter em conta neste consumo? E de facto, temos de pensar, por exemplo, na velocidade do consumo. O que é isto? Qual destas bebidas é que é bebida mais rapidamente? E nesta questão acaba por não pus a pergunta no menti, mas pronto, pensem para vocês ou respondam alto se quiserem, qual destes é que é bebido mais rápido, um shot ou uma cerveja? É um shot. Um shot é bebido muito rápido, tem uma quantidade muito pequena e normalmente a cerveja é consumida mais lentamente. O que é que isto faz? Como a cerveja é consumida mais lentamente, dá tempo ao corpo para metabolizar o álcool, e mesmo quem está a beber a cerveja vai beber apenas uma cerveja num espaço de tempo em que se calhar consegue beber muitos shots. E um shot pode ser, por ser bebido de forma mais rápida, pode levar também a uma absorção mais repentina do álcool e isto aumenta esse risco de intoxicação. A cerveja, como é bebida mais lentamente, não tem tanto esse risco de intoxicação do momento. Com shot é bebido muito rapidamente e os tais 18 gramas de álcool entram no organismo muito rapidamente, tem de ser metabolizado logo, vai para o cérebro imediatamente
e essa quantidade tem, pronto, tem muitos riscos para a saúde, para esses órgãos todos, por todas essas questões que já falamos. E além disso, temos de pensar também na questão da saturação e da hidratação. O que é isto? Qual bebida é que vai hidratar mais? Um shot ou uma cerveja? A cerveja, por ter mais volume, vai contribuir para uma sensação, de hidratação, ou seja, a pessoa está a beber uma cerveja, mas está-se a sentir também um bocadinho hidratada, como se estivesse a apagar a sede, e com o shot não. Com o shot não é essa sensação e há mais risco da pessoa ter necessidade de beber mais e, portanto, acabar por ingerir mais quantidade. E devemos ressaltar ainda que os shots não têm o mesmo efeito que a cerveja, portanto, podem levar a um consumo repentino, antes mesmo das pessoas conseguirem perceber os efeitos do álcool. Uh, Como a cerveja é bebida mais lentamente, dá tempo ao corpo de perceber que o álcool está a chegar ao cérebro, sentir aquelas questões da lentificação, e decidir parar. Com os shots, como não há esse tempo da bebida ser ingerida, e é ingerida muito rapidamente, a pessoa não tem tanta percepção ao longo do tempo de que está a beber aqueles 18 gramas de álcool. Bebe repentinamente, se calhar acha que a bebida não está a fazer efeito e bebe outro shot para ver se começa a fazer efeito, e, e do nada já tem uma ingestão abrupta de álcool, com efeitos muito tóxicos no cérebro, no fígado e em muitos outros órgãos. Pronto, e em termos de apresentação do que eu tinha preparado, era isto, mas acredito que tenha surgido algumas questões, provavelmente, por isso também estamos disponíveis para responder.